Vamos começar com arte e Tanta magia gente. aqui, velho. Vamos lá. De magia antiga a futuros distópicos. Yu-Gi-Oh! 5DS ainda é o melhor. Meu canal qualquer coisa. Vai te pedir, eu disse. Talvez. Pensei, mandei. Deixa meu like aqui. Qualidade full, como sempre. E vamos ver, mano, esse 5DS aí do qualquer coisa, né, velho? Tanta gente andando de Palhacinho. moto nessa série e eu só vi alguém dar grau mesmo no último episódio. Pra fazer aquele slide, eles são bons, né? Antes de começar, é importante que a gente concorde em como chamar essa série. O autor original de Yu-Gi-Oh!, Kazuki Takahashi, era um pouco contra continuar a produzir animes pós-GX. Mas como dinheiro e contratos falam mais alto, ele se propôs a fazer uma última história, algo que focasse numa outra parte desse universo, deixando o Yu-Gi-Oh! Que a gente conheceu pra trás, pra falar sobre o Yu-Gi-Oh! Dos 5 Dragões. Ouvindo da arte essa frase aí É não do faz pronome sentido nenhum. possessivo, Quer dizer, até vindo faz, do né? inglês mesmo, Quer dizer, não faz. 5Ds. Se você quiser aportuguesar, seria 5Ds ou 5Ds, mas jamais 5DS. O envolvimento do Takahashi nessa história foi basicamente escrever o começo e o fim dela e definir alguns pontos importantes desse mundo, tipo a mensagem principal a ser passada, além de, claro, fazer o design dos personagens e monstros usados. Isso explica bem o porquê do começo da série ser tão magia de um povo antigo usando cartinha. E aí quando chega lá no meio, onde ele não se meteu, fica daquele jeito. A grande mensagem dessa vez é sobre enfrentar o destino, escrever a sua própria história, se amarrando muito bem com os temas sociopolítico-econômicos que ele traz nesse futuro distópico. 5Ds fala muito sobre uma sociedade super desigual e como isso afeta as pessoas que têm que viver num mundo desses, escancarando as falhas das sociedades modernas. O podcast que eu ouvi lá o pessoal comentando, esse aqui é o melhor Yu-Gi-Oh! Que tem, mano. O 5Ds. Temas como corrupção, abuso policial, controle de narrativa, e tudo isso é muito bem construído durante a série inteira. Curiosamente, é por esse mesmo motivo que 5Ds nos permite focar bem menos nos duelos em si e mais no que eles estão significando para os personagens dessa história, sendo muitas vezes metáforas de algum contexto maior. O próprio Takahashi já admitiu que não gostava muito de escrever os duelos de DM e GX. Para ele, esses combates deviam ser vistos mais como batalhas de um shonen, em que os personagens conversam com os punhos, nesse caso com as cartas, ao invés de só estarem jogando um jogo marketing. Magia de Yu-Gi-Oh, né, velho? Aparecia aquele personagem lá, aquele brutamontes fortão lá, no anime convencional ia sair uma porradaria, mas aqui... Do nada o marmanjo lá puxa uma carta, velho. E isso caiu muito bem dentro da última ele história faz academia pra puxar uma carta, velho. A seriedade dos assuntos abordados nessa série e a maturidade requerida da audiência pra entender essas mensagens permitiu que os duelos fossem carregados de simbolismos que vão muito além de um jogo de carta. Quem não sacar as críticas sociais sendo feitas, tá tudo bem. Não é 5Ds que vai mudar a maneira como você pensa sobre o mundo. Dá pra aproveitar só os duelos que já são bem interessantes. Mas aí, pra quem já tem uma fagulha da luta de classes no coração, Yu-Gi-Oh! 5Ds é o melhor Yu-Gi-Oh! Já escrito na história. Como eu disse, por ainda ter o envolvimento do autor original, 5Ds se passa na mesma cronologia, algo entre 30 a 50 anos depois do primeiro anime. Nenhuma data é realmente confirmada, mas os fãs já discutiram muito e levantaram ótimos argumentos pros anos 2026, 2037 ou 2043. Esses 3 anos batem com tudo que é apresentado. Só varia se você prefere confiar mais no que o Yugi diz ao final da série dele ou no Jaden ao final de GX. Além do quanto você gosta desses personagens pra dar um tempo até a destruição completa da cidade deles, que acontece uns 17 anos antes de 5Ds começar. Mas a real é que essa conta não importa muito não. Quase nada das séries anteriores é usado nessa. Tem no máximo as menções a Kaiba Corp ter desenvolvido uma nova forma de gerar energia sempre limpa Kaiba, né, usando os monstros de... É igual lá em... Putz, lá no... Ai, caralho, como é que é o nome? Em Jojo, velho.
Pô, sempre é o Jill por trás dos panos, tá Duelo. ligado? Esse foi o primeiro dos Todo vilão foi spin-offs a motivado pelo apresentar Jill em um algum novo momento tipo da de história. carta dentro do jogo, o que virou padrão para séries seguintes. Mas os Synchros são tão bem integrados Ele é nessa dono de história tudo, ele é o que dono só do não mundo, ele é gosta o quem não assistiu. God, porque velho, da além obra. da magia antiga, a base de 5Ds é cheia de ficção científica. No nosso mundo, os Synchrotrons são aceleradores de partícula que trabalham como se fossem pistas de corrida para elas ficarem dando voltas ali, o que dentro da série se traduz nos duelos de aceleração, esses que são feitos em cima das motos e com os monstros Synchro para gerar essa nova forma de energia, que aí de novo consegue se amarrar muito bem nos comentários sociais da série. O Takahashi partiu muito da visão japonesa das gangues de moto por lá, pessoas que viam nesses veículos um símbolo de liberdade e luta contra o sistema. Você pode não gostar, pode não entender, mas correr em alta velocidade, se arriscar, customizar essas motos e até dar grau, são coisas que vão muito além de serem só as ações físicas que a gente vê. Tudo é um símbolo de uma contracultura e que a série sabe usar bem. Mas enfim, não adianta ficar falando o quanto 5Ds é incrível. Tenho minhas dúvidas. Se eu não mostrar. Então, pra alegria de quem tava até hoje esperando o resto dos resumos de 5Ds, vamos ver arco por arco como essas ideias se desenvolvem. Lembrando sempre que eu tô seguindo pela versão japonesa, até porque pra 5Ds, a 4Kids simplesmente ignorou 30 dos 154 episódios, fazendo exatamente o que fizeram com o GX, criando um final fake pra encerrar logo a história e vender o anime seguinte. Ainda assim, vou usar os nomes americanos dos personagens, porque é o que eu tô acostumado. Oficialmente, Caralho. a divisão de arcos e temporadas de 5Ds é uma bagunça. A primeira parte da história é dividida na Copa da Fortuna, que tem como função apresentar esse mundo desigual e os personagens nele, e depois no arco do Signatário das Trevas, trazendo os vilões de verdade e o plot mágico de um povo antigo. Dentro desses dois arcos oficialmente povo nomeados, antigo, né, velho? tem alguns mini arcos dentro deles. Mas o que importa é que do episódio 1 ao 64 é uma história só, aquela planejada pelo Takahashi, e que poderia ter sido o final real de 5Ds, porque se for ver o que os roteiristas inventaram sozinhos depois, talvez tivesse sido melhor acabar por aqui mesmo. A todo momento desse começo, a divisão entre as duas cidades é o centro da história, sempre apontando como Satélite é suja e pobre, enquanto Neo Dominó é moderna e próspera. Mas isso não é um segredo escondido da população em geral. As pessoas que governam Neo Dominó falam com todas as palavras que sem Satélite eles não existiriam, que a prosperidade dos escolhidos depende da subserviência dos satelitanos. Isso enquanto o discurso em Satélite é de conformismo, A classe alta de precisa da aceitar classe que nasceram baixa, e vão mano. morrer nessa realidade. E Isso quem aí, reclama mano. disso é mal Crítica ao visto, capitalismo, porque essa é a qualquer verdade. tentativa de romper com esse sistema resulta em punição pra todo mundo, às vezes perdendo esse grande favor que Neo Dominó faz ao criar trabalho pra eles. Satélite é extremamente distópica e eu adoro o quão bem escrito é isso. Os criminosos têm a cara marcada pra sempre, não importa qual crime foi cometido. Inclusive pra pessoas que eram da cidade rica e que por qualquer vacilo foram jogadas pra cá, A moto lá mas da ainda Akira aí, assim ó. se sentem acima de quem nasceu em Satélite. A polícia desse mundo é extremamente autoritária e abusiva, assumem que qualquer objeto não lixo é produto de roubo. E aí todos os decks que eles usam trazem aquela metáfora que eu comentei antes, sobre 5Ds conseguir ir além do Crítica que os motoboy fazem sempre aí, né, velho? Ah, os homens aí só para a gente porque a gente tem motão, porra. jogo de cartas. A polícia jogando foca em oprimir o adversário, Pô, restringir mas até que faz um sentido, velho. Porra. as jogadas deles, impedir contra-ataques, estão o tempo todo punindo as ações de quem tenta enfrentar eles. Não existe nem o fingimento de que essa polícia tá lá pra proteger e servir, ela tá pra controlar mesmo. E dentro das regras desse universo, é assim que as coisas se resolvem, por meio desses duelos. A carta de campo Speed World é feita pra limitar a velocidade das motos que estejam duelando, ou seja, tira a possibilidade do bandido fugir
fugir. Tudo com a desculpinha de ser parte do jogo de cartas. Inclusive, atrelar a velocidade da moto ao número de jogadas que você pode fazer usando esses contadores de velocidade é uma forma de opressão muito simbólica e cruel nesse mundo. Nunca que uma moto feita de peças jogadas fora vai ser tão boa quanto a moto moderna da polícia. Fica bem claro como essa sociedade terrível não deixa os satelitanos jogarem no mesmo nível que o resto, seja no jogo de cartas, seja na metáfora da situação de vida deles. Caralho, e aí volta no que eu falei antes. Moto, se quem tá assistindo essa série não saca o paralelo com o mundo real, não quer botar política no desenho, ou pior, acha que é só ficção, tá tranquilo, vê aí seu anime de cartinha e moto, política. E tem os duelos Tá difíceis ruim, e emocionantes. 5Ds já é muito bom na camada superficial, mas pode ficar ainda melhor se você entender a real mensagem que a série quer passar. Real mensagem ou hiperinterpretação? O Yusei e o Jack representam bem esses dois mundos para os duelistas da série. A primeiríssima cena do anime é a contraposição dos dois fazendo exatamente a mesma coisa, mas em contextos um pouco diferentes. Enquanto o Jack acelera pelo estádio todo iluminado, tudo em tons de branco para enaltecer essa pureza, com a plateia inclusive gritando o nome dele por ser o rei dos duelos, o Yusei também estava na moto dele, mas em silêncio, andando por uma rachadura no meio da cidade já toda ferrada, com esses tons cinzentos e escuros. O deck dele ser feito literalmente de coisas encontradas no lixo, os monstros sucata, é só pra ele poder repetir sempre que qualquer carta que exista tem o potencial pra ser algo maior. A invocação Synchro representa isso pra ele. Um deck cheio de cartinhas fracas ainda pode unir suas forças pra chamar um guerreiro fortão. Claramente mais uma metáfora sobre o povo do lixo poder se unir por algo maior, como o próprio guerreiro sucata simbolizando o Yusei em vários momentos da série. Ele é o guerreiro do lixão que... Pô, cartas fracas, mas pelo menos aqui os monstros são legais, velho. Pô, não é o Thomas e seus amigos, tá ligado? Enfrenta a polícia, e que na hora do plot mágico da série, vai se transformar num símbolo ainda maior de salvador dessa história. Logo que o Yusei consegue escapar do satélite e encontra o Jack, essa oposição das duas vidas fica ainda mais clara. Um que venceu na vida e abandonou o passado, fingindo que aquilo nunca fez parte da história dele, e o outro que saiu de lá justamente pensando em um dia voltar, trazendo as mudanças de fora pra dentro. Por isso eles obviamente têm um duelo muito simbólico, com o Yusei querendo tomar de volta pelas regras do jogo o Stardust Dragon que o Jack roubou dele no passado, sendo esse o ticket que permitiu ele sair de satélite. E ele consegue fazer isso no meio do jogo, só pra bater de frente com o Red Demons, que foi sempre do Jack mesmo. E aí temos o primeiro lampejo da parte mágica da história. Como os 5 dragões deveriam agir juntos e não em oposição, o dragão carmesim, meio que o deus dessa história, surge pra interromper esse duelo. Só que como isso chama um pouquinho de atenção, né? A polícia vai até o estádio pra prender duelistas fazendo um duelo ilegal. Mas adivinha quem é o único dos dois que vai pra cadeia? O Yusei é capturado, marcado e julgado em questão de horas pelo terrível crime de sair de satélite. Porque se fosse pelo duelo, o Jack também teria que ser punido. E olha a diferença sutil para aquele outro criminoso que vimos antes. Quem é de Neo Dominó é condenado a viver em satélite. É uma vida péssima, mas ainda é uma vida. Satelitano não tem esse privilégio. Ele vai apodrecer na cadeia. Essas pessoas são completamente desumanizadas. Por isso esse arco da cadeia ficou muito marcado na minha memória desde a primeira vez que eu assisti 5Ds mais de 10 anos atrás. Aqui, até mais do que antes, os duelos assumem um novo significado. O contrabando da galera são as cartas, já que a gente tá dentro do mundo de Yu-Gi-Oh, né? A hierarquia dentro da cadeia é decidida por meio dos duelos. Tudo bem que o Yusei troca uns socos com o Rimuro, que é o cara que manda nos outros presos, mas aí é só o jeitinho meigo dele, né? A pior parte é o
diretor da cadeia ser um cara horrível, que arruma qualquer desculpa pra torturar os presos. No Yusei foi um teste médico feito de qualquer forma. Pro Rimuro é uma surra por ter encontrado uma faca que claramente não acabou de ser colocada ali. E a cena fica ainda mais pesada por eles não mostrarem nada. A gente só escuta os gritos do cara e vê os outros presos sem reação, porque deve ser uma coisa normal pra eles. Mas aí, né, o Yusei militante não aguenta ver essa injustiça e quer resolver as coisas pelas regras desse universo, desafiando o diretor pra um duelo. E aí o deck que ele vai usar é bastante simbólico, porque ele pegou uma carta com cada preso na cadeia. Essa é a união de todos eles contra essa opressão, mas que não para por aí. Por a gente estar falando de mais um deck da polícia, esse é feito pra toda hora descartar a mão do Yusei pro cemitério, literalmente tirando as oportunidades dele de fazer qualquer coisa, mas com metáforas em cima de metáforas. O que faz o Yusei vencer é justamente conseguir dar mais dano por cada carta que saiu do jogo dessa forma. É literalmente a revolta de todo mundo contra essa opressão de uma só vez. Eu tô falando que os duelos em 5D significam muito mais do que só o jogo, e eu gosto ainda mais da série não nos tratar como idiotas tendo que explicar esse simbolismo. A crítica sendo feita já é meio óbvia, né? E pra fechar tudo isso, mais corrupção policial. O Goodwin, que é quem manda na cidade, faz vista grossa pro Yusei sair da prisão, porque lá dentro ele não poderia servir ao grande propósito do vilão da série. O Ushio, que ainda guarda uma mágoa contra o criminoso que ele não conseguiu prender, fica stalkeando o Yusei, mas toma o sistema na cara dele. A polícia não pode entrar em condomínio de luxo, então o Léo e a Luna, dois gêmeos ricaços, terem ajudado o Yusei foi bem conveniente. A menina fez isso porque ela tem uns poderes psíquicos e sentiu que o Yusei tinha algo de especial e precisava de ajuda. Além de que esses dois trazem uma mensagem legal de que preconceito não é algo natural, é algo construído pela sociedade. Como eles não são de Neo Dominó, eles não ligam pra marca no rosto do Yusei, então passam um dia inteiro com ele. É bem fofo ver o Yusei duelando com ele. E como a gente acabou de ver no Goodwin, outro ponto importante que 5Ds quer discutir são as camadas da sociedade. Satelitanos podem sentir raiva contra os moradores de Neo Dominó, mas eles nem fazem ideia de que é o Goodwin que tá acima deles. E mais pra frente na série, a gente descobre que tem ainda mais gente acima dele, ainda mais desconhecida. O Jack não fazia ideia de que o Goodwin tinha assistido ao duelo dele contra o Yusei, e muito menos de que ele próprio é só uma pecinha num esquema maior. O Goodwin já tinha identificado o Yusei e o Jack como signatários do Dragão Carmesim. O background mágico dessa série vem com a Iliaster, essa organização secreta que desde a antiguidade Inca possuía o poder das estrelas, a habilidade de moldar o mundo material, desde o sentido físico literal ao sentido político e econômico. Todas as pessoas influentes da história ou são da Iliaster ou foram controladas por ela, às vezes até sem saber. É uma brincadeirinha com as teorias da conspiração, né? Os Illuminates, os reptilianos por trás de tudo. Uma dessas pessoas manipuladas foi o Jack. 2 anos antes da série, ele foi convidado pelo Laser para se tornar o rei de Neo Dominó, sob a condição de levar o Red Demons dele e o Stardust do Yusei também, o que fez ele trair os amigos roubando essa carta que era importante para eles. O plano como um todo dependia do senso de justiça do Yusei, que é o que faria ele vir atrás do Jack, e aí o Goodwin tiraria os dois signatários dele que estavam presos em satélite. Então, para achar os 3 que faltam, vem aí a Copa da Fortuna, o campeonato que dá título para esse primeiro arco da série, prometendo coroar o próximo rei dos duelos, que a gente acabou de ver que é um título que não significa nada. Basicamente, vão participar nossos personagens principais já apresentados, incluindo aqueles gêmeos, e uma tal de bruxa da Rosa Negra, uma personagem que era só uma lenda urbana durante os episódios anteriores. De resto, é tudo infiltrado do Goodwin pra forçar os outros escolhidos a despertarem essas marcas também. O Cavaleirão Medieval tá lutando pelo que ele acredita ser certo: livrar o mundo da última bruxa que ainda existe.
morte, ele morre. A Aki realmente tem poderes Nossa, olha o puro conceito aí. Me lembrei de um grupo lá que nós estamos precisando que volta hoje em dia, velho. psíquicos, em que todos os duelos dela infligem danos reais ao adversário. Daí a poesia do deck dela ser cheio de rosas com espinhos, tipo o Black Rose Dragon, que é o próximo dragão signatário. O Léo duela, mas o Goodwin percebe que só a irmã dele tem potencial para ser uma signatária. O adversário dela é um duelista psicólogo e hipnotista que entra na mente da garota para destravar esse potencial que ela reprime. É um duelo que faz ela encontrar o Ancient Fairy Dragon e entender que tem uma missão a cumprir. Mas como essa carta em específico tá com os vilões, o desenvolvimento dela fica para depois. Tem uma série de outros duelinhos, porque é um campeonato, tem que fazer todas as chaves, mesmo a gente sabendo que só os importantes vão passar. Então vamos direto pra semifinal da Aki contra o Yusei. Mantendo a temática da série, é super interessante, de um jeito mórbido, ver essa plateia super preconceituosa adorando ver a bruxa maldita enfrentando o satelitano sujo, torcendo pros dois se matarem, desumanizando ainda mais os únicos dois que são diferentes em meio aos competidores. O negócio da Aki é que ela tem um relacionamento super abusivo com o Divine, um guru que ajuda ela a lidar com os poderes psíquicos. Como ele foi a única pessoa a aceitar ela ser assim, ela nem questiona o que ele manda fazer, chegando a admitir no meio do duelo que não precisar pensar nas próprias ações é bem confortável. O ponto-chave do duelo é que até então o Yusei não estava usando o Stardust contra ninguém, tendo como asa esse tempo todo o guerreiro Sukata. Mas, dado que tá em jogo, a Aki destruir esse monstro e forçar o Yusei a jogar o dragão é a metáfora de transição da série, que era mais sobre causas sociais, começando a entrar nas causas mágicas. Logo antes de perder, a Aki coloca a máscara da bruxa para simbolicamente se distanciar do Yusei e não precisar discutir os problemas pessoais que ela enfrenta. E aí tem o Stardust dando um abracinho no Black Rose prometendo que uma hora vai ficar tudo bem. Então a conclusão é que nesse torneio, 4 dos 5 signatários foram expostos pro Goodwin: o Jack, o Yusei, a Luna e a Aki. O quinto ele diz que já resolveu por fora, então agora a gente só precisa esperar o plot mágico começar. Só que antes disso, vamos encerrar a Copa da Fortuna, com a esperadíssima revanche entre o Jack, que é o atual rei, e o Yusei, candidato a novo rei. Na moto, a parte mais interessante foi que o Jack assistiu o torneio todo ao lado do Goodwin, já sabendo de todas as mentiras. Tudo isso enquanto por fora ele tava fingindo que tá tudo bem, mentindo até pra ele mesmo. Mas a gente via que por dentro ele tava bem incomodado. É muito bom essa evolução do personagem acontecer tão cedo na série. Ele questionar a fragilidade de toda a mentira que ele vive conversa demais com esse background sociopolítico que é bem mais presente nesse arco inicial. Talvez ele não tenha vencido na vida, né? Ele realmente foi só uma ferramenta, tanto para os planos do Goodwin quanto para essa sociedade. Ele representa aquela ideia de que com esforço qualquer satelitano pode melhorar de vida também, quando na verdade não. O cara foi literalmente usado por quem tem mais interesse em ter gente vivendo lá em satélite. Tem um outro personagem menor que também trouxe esse tipo de questão pra série, um duelista que tinha uma vida boa graças a esses campeonatos, mas que perdeu tudo por causa de um acidente. E aí se aliou ao Yusei por entender que mesmo quem vence nessa vida tá sempre mais próximo de voltar ao lixão do que de se tornar um membro fixo da alta sociedade. E bom, no meio do duelo entre os dois signatários dos dragões, temos mais uma exposição do plot mágico da série. Neo Dominó é onde a Eliaster quer focar os esforços dela para guiar o mundo, e o Goodwin precisava reunir os 5 signatários porque demônios do passado estão despertando mais uma vez, como tá indicado por essas visões da cidade sendo destruída, conforme as linhas de Nazca surgem no meio dela. 5.000 anos antes, o dragão carmesim e o povo das estrelas derrotou uns demônios e selou eles nas linhas da América do Sul. Mas justamente ter demônios aos pés da humanidade foi o que corrompeu as sociedades modernas. Então agora eles precisam impedir essa volta deles. Mas até lá, duelo. Tá na América do
consegue vencer o Jack e se tornar o novo rei de Neo Dominó. O que não significa muita coisa, porque monarquia já é uma mentira. E nessa sociedade ainda por cima, quem manda em tudo é a Iliaster. Tecnicamente, nesse ponto começa o segundo arco da história, o dos Signatários das Trevas, também chamado de Arco dos Imortais Terrestres. É um arco com bem mais cara de Yu-Gi-Oh!, trazendo capirotices e magia de povos antigos, além de apresentar novos personagens muito icônicos pro resto da série, mesmo que alguns deles sejam jogados completamente pra escanteio quando essa parte boa acaba. Mas a gente chega lá, infelizmente. Com os Signatários do Dragão reunidos, uma galera sinistra vivendo num buraco no meio da cidade satélite decide que é hora de agir. E usando a aparição desse dragão carmesim no meio do último duelo como desculpa, eles começam a espalhar pânico na população, falando sobre o perigo vermelho que veio pra acabar com o mundo como conhecemos. E esse esconderijo deles não é aleatório, é literalmente onde a primeira máquina de Momentum foi construída no passado, aquela que explodiu durante um incidente conhecido como Zero Reverse. Conforme a série avança, a gente descobre cada vez mais detalhes sobre esse caso, mas é basicamente a metáfora sobre acidentes nucleares de 5Ds. Foi isso que destruiu a antiga cidade Dominó dos dois primeiros animes, e que agora é chamada de cidade satélite. Muita gente morreu, só agravou a desigualdade que já existia ao separar as duas partes. É um caso em que os detalhes foram escondidos da sociedade por baixo de muita corrupção. Então, esses vilões que odeiam o Dragão Vermelho conseguem convencer de maneira muito fácil os cidadãos a serem contra tudo isso aí. Ainda bem que é só ficção. E quem tá contra o vermelho é do mal aqui, viu? Cada um dos Signatários das Trevas tem marcas muito parecidas com as dos Signatários do Dragão, mas as marcas deles são literalmente as linhas de Nazca, que desapareceram do Peru pra reaparecer em Neo Dominó e Satélite, exatamente como naquela visão. Todo o drama é que os escolhidos por esse mal são pessoas que já morreram, mas que guardaram algum rancor muito grande contra a humanidade, então receberam a chance de se vingar. Uma delas, inclusive, começa do lado dos heróis, mas acaba morrendo e renasce como vilã. Eu adoro a Carly. Essa história dela é muito bem construída, mas considerando o que fazem com ela no final disso tudo, talvez fosse melhor ter deixado ela morrer Carly, permanentemente mesmo, viu? A Carly é uma jornalista meio desajeitada, mas que justamente por esse jeitão dela, ela acaba se enfiando nas histórias que o Goodwin quer manter em segredo. Ela viu e gravou o primeiro duelo do Yusei contra um Signatário das Trevas, o que fez ela acabar cruzando o caminho com o Jack, que por ter se machucado na final da Copa da Fortuna, acabou pedindo pra ela se tornar o braço direito dele num duelo. Aí a menina que já tinha um crush de leve no rei de Dominó, começou a ter um crush no Jack de verdade mesmo. E esses dois juntos são o meu casal preferido de todos os animes de Yu-Gi-Oh! Eu adoro como mesmo perdendo o título de rei, o Jack ainda continua meio soberbo, mesmo sabendo que tudo era uma mentira. Só que aí aos poucos ele vai aprendendo com a Carly que existem outras coisas pelas quais vale a pena viver. A ceninha de quando ele se abre pra ela ao pôr do sol, admitindo que se arrepende de ter traído os amigos de Satélite e segurando o choro. É top 10 momentos de Yu-Gi-Oh! Pra mim, especialmente quando a resposta dela pra ele é que talvez tenha sido bom o rei morrer pra dar uma chance pro verdadeiro Jack Talvez tenha sido bom o rei morrer pra dar uma chance pro verdadeiro Jack poder viver. É tão fofo! Ele todo tsundere não sabe agradecer, mas desse momento em diante fica muito claro o quanto ele passa a gostar dela. É o melhor casal. O Crow é outro personagem importantíssimo a aparecer por aqui. Um cara que ficou tão popular que ganhou cada vez mais destaque dentro da série. O deck de Black Wings que ele usa foi o primeiro na história dos
animes de Yu-Gi-Oh! A ir direto pro meta, funcionando exatamente como era mostrado. Ele é mais um satelitano tentando viver em meio à desigualdade extrema. E no caso dele, ele rouba bancos de cartas pra levar elas pra umas crianças órfãs que ele cuida. Pelo menos um Todo o deck drama desse que condiz com o personagem jogo, gira né, em torno velho? dele Porque lá no tentar dar uma GX vida eles falam boa que não pras é daquele crianças de jeito lá. satélite, tendo que explicar toda hora que ele rouba pra que elas não tenham que fazer isso. Até o Ushio, que começou como um símbolo da brutalidade policial da série, acaba se envolvendo nessa história do Crow e entende que o mundo não é tão preto no branco quanto ele imaginava. Tem um episódio inteiro dele tendo que ajudar essas crianças, isso enquanto um deles quer ficar mais perto do policial, admirando o uniforme dele, e aí conta a história triste de que os pais foram assassinados, mas que um policial bom prometeu e encontrou o assassino. Então tá aí, o Shio vê que a vida em satélite é muito mais complexa do que bem e mal, e que talvez a polícia possa se tornar um símbolo de algo melhor, como foi pra esse garoto, se ela como instituição conseguir enxergar as coisas como ele enxergou agora. O Crow, de forma geral, traz esse sentimento de esperança dentro de satélite, porque ele próprio acredita muito nisso. O deck e a moto dele tem essa temática de voar porque ele adora a lenda do homem que tentou libertar satélite. Era um cara que sempre admirava Neo Dominó ao longe, sonhando em um dia chegar lá, até que ele parou de sonhar e começou a agir, construindo uma ponte para ligar as duas cidades. De início ele estava sozinho e era ridicularizado pelos outros, mas o que ele representava era tão forte que a ponte realmente começou a tomar forma, a ponto das autoridades virem prender os envolvidos na construção. Mas para esse homem misterioso de nada valeria viver sem o sonho dele, então ele pegou a moto e acelerou, mirando no céu. Essa lenda deixa ainda mais claro o simbolismo das G-Wheels para as pessoas em satélite. Não são só motos, não é só um jogo, mas nem sempre foi assim. No passado as coisas eram resolvidas na violência mesmo, pelo menos até os poucos duelistas desse lugar ferrado começarem a dominar as diferentes áreas e pacificar um pouco a coisa toda. Daí surge o Team Satisfaction, o nome do antigo grupo do Yusei, Jack, Crow e Kalin, um dos atuais signatários das trevas. Oh não! Ele voltou à vida porque aparentemente guardou rancor do Yusei ter entregado ele para as autoridades, num dia em que aconteceram coisas além de duelos nessa cidade. Mesmo, numa história como essa, seria um desperdício enorme escrever protagonistas perfeitinhos, heróis que nunca fizeram coisas erradas aos olhos da outra sociedade. Eles tinham que sobreviver de alguma forma. Então sim, o Yusei foi parte de uma gangue, mas dentro dos termos de Yu-Gi-Oh!, claro. São conflitos em que se você trocar os discos de duelo por armas, meio que daria na mesma. Essa é a metáfora. Tinha gente morrendo, tinha emboscada, tinha tomada de território, e o Kalin era o líder desse grupo, sendo um pouquinho mais agressivo do que os outros três. Ainda assim, o Jack fala que se não fosse por essas missões bobas, os quatro provavelmente teriam sido esmagados pela realidade satelitana. Boa parte desses flashbacks acontecem enquanto o Yusei estava duelando contra o Kalin como signatário das trevas, o que serve para mostrar as consequências dessas molecagens. Longe de mim, criado em apartamento, e ainda mais longe do Takahashi, criado no Japão, querer dizer o que acontece ou não com quem se envolve no crime em regiões pobres. Mas a mensagem todo mundo consegue entender. Um dia dá ruim, e essa galera morre muito jovem. Daí o Kalin nessa história. Em um dos confrontos com a polícia, ele acabou matando o cara. De cansaço por tanto duelar, isso na testa dele é ketchup. Olha o Kalin vindo limpar com esse pedaço de pau na mão. Não desmonetize meu vídeo, YouTube. O garoto obviamente foi preso por isso. E aí viu um policial dando um tapinha nas costas do Yusei, achando que o amigo tinha entregado ele, quando na verdade o cara só tava falando pro Yusei que o próximo poderia ser ele. Fica subentendido que o Kalin morreu na prisão, que ele era espancado e ficava sem comer por dias, mas que só cedeu mesmo quando tiraram o deck dele. Olha aí mais uma vez como as cartas representam um ideal de liberdade. Por isso, agora ele retornou como signatário
território de Capac Apu, a linha de Nazca do gigante. E ele mostra pra gente o porquê dos vilões estarem reunindo tantos devotos. Porque pra trazer os imortais de volta, sacrifícios humanos precisam ser feitos ao redor deles. Em questão de duelo, é realmente só mais um duelo. O legal foram os flashbacks no meio e a jogada final dele. Pela primeira de muitas vezes, o Yusei vai reunir todas as marcas do dragão carmesim nas costas dele, pra ter o poder de sacar exatamente o que precisa. E nesse caso, foi o necessário pra trazer a primeira nova forma do Stardust Dragon, o Majestic Dragon, uma versão ainda mais mística dele. O resto do arco é bem padrãozinho. Claro, cada outro signatário das trevas vai enfrentar um signatário do dragão. Como a Aki ainda não estava no time dos protagonistas, chegou a hora de fazer o arco de desenvolvimento dela. Supostamente, por causa dos poderes psíquicos, ela matou o irmão da Misty, uma modelo famosa que não aguentou viver sem o irmãozinho dela. Por isso ela se coisou no meio de uma estrada. Então a Aki e seu Black Rose enfrentam a Misty e meu imortal favorito, o Karai, essa lagartixa sorridente muito maneira. Só o nome dele é Karai. Não, aí 5DS já me ganhou em um ponto, velho. Porra, não pelo Karai, ficou esquisito que eu falei aqui. Mas, porra, tem uma carta com esse nome, já é alguma coisa, né? Que não é tão simples. Enquanto a Carly investigava esse caso pra ter um motivo de continuar perto do Jack, ela acaba descobrindo um monte de casos abafados pelo Divine sobre crianças que morreram na academia de pesquisas psíquicas dele. Um deles, inclusive, é o irmão da Misty. E o padrão era o Divine jogar essas mortes na conta da Bruxa da Rosa Negra, pra blindar a escola dele em mais uma camada de conspiração. Que baita furo jornalístico! Olha esse outro furo que o cara faz nela. É nesse momento que a Carly morre. E óbvio que 5Ds mostra o corpo sendo jogado do prédio, esse olhar vazio enquanto ela perde a vida, tendo seus últimos pensamentos sobre um futuro que ela não vai ter com o Jack. E aí a Misty, que tava ali por perto, convence ela a se tornar uma signatária das trevas pra se vingar do cara. É aí também que surge um dos rumores mais famosos de Yu-Gi-Oh! Sobre o porquê de 5D ser tão sinistro nessa primeira temporada e depois ficar muito bobinho. Vê lá meu iceberg de Yu-Gi-Oh! Que eu entro em mais detalhes e desminto isso. O que eu mais gosto sobre a história de todos os signatários das trevas é que até eles estão sendo manipulados por alguém nesse mundo. O Kalin perde o duelo dele contra o Yusei, mas antes de morrer de novo, entende que voltou à vida não por raiva do amigo, mas pela raiva de nunca ter feito as pazes com um amigo e ter morrido duvidando da lealdade dele. A Misty acaba convencendo a Aki de que ela também foi só mais uma vítima do Divine, e aí aceita descansar em paz ao invés de terminar o duelo delas. E a Carly, obviamente, vai ser usada como isca pro Jack também ter uma motivação para enfrentar os duelistas das trevas. Tudo foi arquitetado para atrair os heróis, como se a intenção fosse não só reviver os imortais, mas causar esses combates. Aí tem o drama do casal se reunindo, ela sem saber o que fazer, pensando se deveria convencer ele a não deixar ela sozinha e trazer ele pro lado do mal, mas aí o Jack diz que não é esse o futuro que ele quer ter ao lado dela. É muito fofo, e faz de tudo pra salvar a garota, até que ele perde as esperanças e tenta empatar o duelo, pra pelo menos os dois morrerem juntos. Ela obviamente não deixa e se sacrifica sozinha, só pra ouvir pela primeira e última vez o Jack dizer que ama ela. Sim, alguém em Yu-Gi-Oh! Se declara com todas as palavras. Caralho, esse é o véio. casal mais saudável de todas as séries, mas na aqui moral. é mais adulto, especialmente né, por não envolver nenhum menor de idade, né, Mai? Né, Yusei? A Luna, coitada, que era a única que ainda não tinha o dragão dela, enfrenta o único signatário das trevas, que é um boneco genérico sem história. E aí, como é de se esperar por uma descrição dessas, eles têm um duelo chato. São 4 episódios insuportavelmente longos, que só servem pra no final ela ganhar a carta que tava com esse cara por qualquer motivo, e pro Léo ficar com ciúme
resuminho de só ele não ser um signatário nessa história. Calma, garoto. A sua revelação demora mais 90 episódios, mas tem um dos meus contextos preferidos. Então, finalmente, chegamos ao primeiro final de 5Ds. O único que dá pra gente ter certeza que foi escrito pelo Takahashi. O último signatário das trevas é o irmão do Rex Goodwin, o Roman Goodwin. E tudo, desde o comecinho, foi um plano dos dois, adicionando mais camadas em cima das camadas de conspiração, manipulação e corrupção. O gênio do mal é o Roman. Foi quem arquitetou a ideia de um deles renascer os deuses do submundo, enquanto o outro renasceria o dragão carmesim, para que com os dois poderes eles pudessem guiar o mundo de uma forma que nem a Iliaster anterior a eles conseguia. O Roman é um dos cientistas que trabalhou no momento com o Dr. Fudo, o pai do Yusei, que foi quem descobriu as partículas planetárias, um equivalente quântico fictício ao conceito de engrenagens planetárias, que é um termo de engenharia do mundo real. É um negócio que serve para transmitir movimento e gerar energia de maneira bem eficiente. Só que como esse negócio deles é feito de luz, ele é ainda mais eficiente, já que não perderia energia por atrito, não teria defeitos mecânicos. Só que o problema é ser eficiente demais. O Momentum produziu muito mais energia do que eles conseguiam armazenar e usar de maneira segura. Então o Dr. Fudo quis encerrar o projeto para desenvolver o sistema de segurança. Mas, né, Yu-Gi-Oh! Sendo Yu-Gi-Oh!, o Roman Goodwin, que era envolvido com os ocultismos da Iliaster, conhecia a lenda das linhas de Nazca, que se foram capazes de segurar demônios, devem conseguir segurar energia, né? Aí começou a bagunça. Misturando magia e tecnologia, o cara causou o Zero Reverse, que destruiu o satélite. Mas felizmente destruiu só essa cidade porque o pai do Yusei criou 5 chaves que limitavam o poder da máquina. Te dou uma chance para adivinhar o que são essas chaves. Óbvio que são as 5 cartas dos dragões, numa ironia do destino que ligou elas a representar o dragão carmesim em tempos modernos. No final do dia, o Yusei derrota esse vilão, só pro Rex Goodwin falar que vai levar o sonho do irmão adiante, unindo em um mesmo corpo a 5ª marca dos Signers bonzinhos com a marca de signatário das trevas que era do irmão. E ele se acha tão foda nessa forma que aceita um duelo 3 contra 1, enfrentando os dois protagonistas reais da série e o novo cara que comprou ingresso pra essa final porque Blackwing vendeu igual água. A Konami vai enfiar isso onde ela puder no anime. Pelo menos ele não fica gratuito nessa luta, já que o Goodwin se revela ser o tal do Legendary Dewheeler, daquela lenda sobre a ponte. A ironia maior é ele falar que foi naquele dia, ao sentir que falhou na missão, que ele aprendeu a se conformar e aceitar o destino que nos é imposto. Por isso se aliou ao irmão nos ocultismos, achando que isso era a missão dele na Terra. Foda, mano. É muito bom ele não fazer ideia de que se tornou um símbolo de esperança em satélite que acabou criando os duelistas que vão derrotar ele agora. Só que o Crow ainda tá de intrusão nessa luta, nem signatário ele é. Então ele faz basicamente o mesmo pulo da história pra se destruir com um monstro e abrir caminho pros amigos terminarem o duelo. Ah, eu disse que ele não é signatário? Pois desdigo. Esse ato de coragem faz o dragão carmesim escolher ele pra ficar com a marca do Yusei, porque o protagonista vai roubar a principal do vilão. E aí a profecia se completa. Os 5 verdadeiramente escolhidos pelo dragão carmesim derrotam os imortais terrestres, selando eles mais uma vez nas linhas de Nazca. O ataque final foi do Yusei com aquele novo Stardust dele, óbvio, mas isso acontece logo depois do Jack concluir o desenvolvimento dele, falando que o Goodwin vai pagar, não por ter perdido tudo o que ele achava que tinha conquistado, mas sim porque agora ele perdeu algo ainda mais importante na vida dele. Pá! Silhueta da Carly. Bom demais!
Pra me agradar, é só construir bons personagens, desenvolver eles muito bem e me entregar o fanservice na hora certa. E aí, como esse é supostamente o final dessa história, escrito pelo Takahashi, não tem nenhum problema o Dragão Carmesim ressuscitar todos os inocentes envolvidos nessa luta. É um final bem cara de final mesmo, cortando pra algum tempo no futuro Não, em que os nossos tem que três falar, né, mano? Ou seja, as mortes perderam o peso, velho. garotos ficaram satisfeitos por terem completado a Daedalus Bridge, a ponte que vai ligar Satélite a Neo Dominó, e que mesmo sendo só um primeiro passo nisso tudo, já tá dando mais oportunidades pra galera de Satélite mostrar o seu valor pra quem tá em Neo Dominó. Esse é o verdadeiro final de 5Ds, porque daqui pra frente, só pra trás, viu? Ixi. Então é só essa parte O aqui. vacilo já começa quando o nome do arco é pré-próximo arco. Mas pelo menos estão sendo honestos. Ah, não, mano. A segunda temporada de Utawareru Mono, velho. É uma temporada feita apenas pra fazer uma ponte para o que vai vir depois, velho. Porque pré-World Grand Prix, nada de realmente importante acontece. A impressão que dá é que os roteiristas ficaram perdidos sem ter material do Takahashi pra seguir. Então eles pegaram esses 30 episódios pra fazer um montão de filler enquanto eles planejavam a nova história de 5Ds. Surpreendentemente, passada essa tortura no meio, a série até que consegue ser bem boa de novo, só que por motivos bem diferentes do começo. Então, pré-WRGP, 3 novos vilões aparecem, mas não vão fazer muita coisa por enquanto. No máximo, eles dão uma pincelada do que eles querem, mas quando o próximo arco começa de verdade, eles explicam tudo de novo. Esses são os novos diretores de Neo Dominó, agora que o Woodwin desapareceu, e se dizem ser da verdadeira Iliaster, algo muito diferente do que a gente viu até então. Eles usam decks de Mech Lord, um arquétipo anti-sincro dentro do jogo, o que deixa as coisas meio confusas, porque isso significa que eles são anti-Dragão Carmesim? Tem um motivo pra isso, mas segura 60 episódios até essa revelação. Podem ficar aí com a mesma sensação merda que eu fiquei, achando que tudo que a gente conheceu não vale mais, que os roteiristas vão jogar tudo fora. Só faz sentido no final, mas pelo menos vai fazer um sentido legal. Confie no potencial de 5Ds e tanque comigo esse arco horrível por enquanto. A pior coisa que os roteiristas destruíram é o personagem do Jack. Que depressão! Todo o desenvolvimento que a gente viu dele é literalmente esquecido. O Jack vira um péssimo alívio cômico na série. Imagine Seto Kaiba, como nós conhecemos, de repente começar a agir como Tristan. Não é um exagero. Pra piorar... Pô, Seto Kaiba é o Seto Kaiba, velho. Esse daí, não tem nem os roteiristas conseguem acabar com ele, velho. O cara é foda. Pois ainda mais, ele nunca mais tem uma ceninha sequer com a Carly. Aquele romance maravilhoso desenvolvido entre eles só some da história. Como se nunca tivesse... Esse merda aí é o que falaram que é o Kaiba melhorado, essa bosta aqui. Tô vendo aí, velho. acontecido. Por Muito isso bom. eu disse que, se pá, era melhor ter deixado ela morta permanentemente no final do outro arco. Parte do humor e piadas hahaha do Jack é ele ter um harém de pretendentes, sendo a Carly só mais uma menina aleatória nesse meio. Como? Por quê? Que inferno! mesmo. Outra coisa muito pontual que esse arco inventa do nada é que toda vez que alguém começa um duelo de moto, a rua inteira é convertida pra uma pista de duelo. E aí eles mostram os motoristas tendo que mudar de rota, o Waze de todo mundo recalculando os Caralho, aí caminhos já é pra não viajado. atrapalhar o jogo. Deve Não, ser um isso aqui é Takahashi, velho. Takahashi é viajado. saco morar nessa nova cidade conectada. Pra mim, essa parece uma tentativa péssima de reproduzir o realismo dos primeiros arcos. Acaba que só transformou essa história ainda mais em uma fantasia com card game. Deixou de ser uma história Caralho, mano, mas o anime é sobre o cultismo, cara. Ela tava se
Aperfeiçoando. Pé no chão que usava os elementos Yu-Gi-Oh! Como parte relevante na narrativa. Tanto que se for pra tentar achar um objetivo desse novo arco, daria pra dizer que é tentar humanizar os signatários. Mas não pelos temas sociais da obra que mantêm um pé no chão, e sim por questões mundanas que não envolvem nada especial. A gente tem o Léo, a Luna e a Aki indo pra escola, apresentando todo um novo cast de crianças que aparecem na abertura como se fossem importantes, mas depois desses episódios nunca mais são vistas na série. É tão a carinha daquele começo de Yu-Gi-Oh! GX, que tem até um prédio assombrado no campus da escola, tem a Aki tirando carteira de motorista num episódio super comédiazinha. Parece muito essa tentativa de mostrar que eles são só pessoas normais, mas da pior maneira possível. Agora, ou qualquer coisa, você disse que quem falou que essas temporadas ficaram bobinhas tava errado. Me prove agora, velho. Me prove, que até agora eu só tô vendo desenho de criança, velho. Não é pesado que nem os 2 primeiros arcos, velho. Crow, que poderia ter tido algo legal trabalhando como assistente social em satélite, fica lá conversando com as pessoas que se recusam a buscar oportunidades fora de lá. Mas literalmente só tem episódios lixos. Com o meu perdão ao Yusei por usar esse termo de forma pejorativa, é que não tem como. E o Jack, que tristeza. Ele começa a lidar com crimes que a Carly, por coincidência, também tá investigando. Mas os dois nunca interagem diretamente. Todo o episódio eu pensava, agora vai, agora eles vão se rever e vai ser lindo. Mas não, teve gangue que roubava as motos, só que sem nenhuma menção ao Jack ter feito parte de uma gangue na juventude. Tá tudo errado nesse arco maldito dos infernos. Só existem 2 coisas que realmente valem a pena ser mencionadas sobre essa parte. E uma delas, na verdade, é preparação pro plot seguinte. A gente tem a introdução de 2 novos personagens importantes, que são a Sherry e o Bruno. E tem um mini arco no Velho Oeste, que sim, não faz o menor sentido, mas pré-World Grand Prix é isso aí. A Sherry é uma duelista misteriosa, que força o Yusei a duelar contra ela, fingindo ser uma vilã. Caraca, eu não imagino existir no Velho Oeste em um mundo futurista, velho. Sendo bem sincero. Misteriosa, que força o Yusei a duelar contra ela, fingindo ser uma vilã. Ainda deve ter, talvez, assim, um nicho de pessoas que devem continuar as velhas origens, né, velho? Tipo... como é que fala? É tipo índio, né, mano? Até hoje existe índio, né, mano? Existe ali um nicho ali de pessoas que querem viver como se viviam antes das civilizações, né, velho? Eles ficam lá, nu, né, fazendo dança da chuva e tudo mais. Eles querem viver assim, e quem sou eu pra julgar, né, velho? Mas ali no final fala que só tava testando ele, porque quer que ele abandone o time 5Ds e se junte a ela no torneio pra impedir os planos da Iliaster. No passado ela era feliz com os pais ricos na França, mas de volta às raízes da série, ela viu os pais morrerem na frente dela e teve que fugir de bala perdida da Iliaster. Ao longo dos anos ela foi investigando essa organização e descobriu que o próximo campeonato é um plano deles. Não sabe pra quê, mas sabe que não é boa coisa. O que ela sabe é que o Yusei já impediu os planos deles nem tanto ainda, né, mano? Então quer a ajuda dele dessa vez. E por enquanto... No outro lado, apareceu a mulher caindo do prédio, né? Tortura, assim, foi uma desgraça. É isso. Num tiro na cabeça. Outro episódio, a gente conhece outro duelista misterioso, que também veio pra testar o Yusei, só que mais numa corrida do que num duelo. O negócio dele é velocidade. Ele diz que esse é o segredo pra enfrentar os Mech-Lords que desabilitam os Synchros, porque eles não desabilitam os Axial Synchros. Meio que uma dupla camada de invocação pra levar o jogo pra um nível seguinte. Entre os 2 novos personagens, o Bruno é o que vai ser melhor utilizado, e já vem trazendo várias dicas do arco final da série. Ele parecer viajar no tempo quando acelera muito não é à toa. É 5Ds brincando de novo com conceitos reais da física pra fazer a magia da série. E aí vamos pro Velho Oeste, uma maluquice que parece sem pé nem cabeça, mas que pro nível desse arco transitório até que funciona muito bem. 22 episódios depois dos Signatários das Trevas serem derrotados, a série lembrou que
parece o cérebro, o Kallen velho. existe, né? Ele era amigão dos nossos protagonistas, teve um drama do caramba com eles, e ninguém sequer mencionou o fato dele ser ressuscitado no final. Então é hora de corrigir isso. O Yusei recebe uma carta de uma moça desesperada, falando que ouviu muito sobre ele nas histórias do Kallen, que agora tá em perigo trabalhando como mercenário no Velho Oeste. Só quero deixar meu comentário de que esse seria o momento ideal pra série ter feito duelos em cavalos ao invés de motos. Caralho, Palmas é pro mangá que verdade, conseguiu né, usar isso de uma maneira espetacular. Basicamente, nessa cidadezinha no meio do nada, diversas gangues de bandidos ficam se enfrentando pra dominar ela. Porque Pô, não aqui faz tem sentido uma nenhum, de montanha fato, em que né, velho? mineram o Moto metal ali, mais velho. importante pra construção Porra. de moto. É basicamente a história de qualquer filme de Velho Oeste durante a Corrida do Ouro, mas substituindo todas as armas por discos de duelo. Na verdade, 50% das armas, vai. Pra loucura da 4Kids, essa história tem muita gente tomando tiro toda hora. É um arco que tenta recuperar aquele sentimento da primeira temporada, fazendo o Kallen pensar na juventude de gangue dele, colocando temas mais sérios pra serem trabalhados. tentou fazer tipo Goré da trabalho primeira, escravo mas e não exaustivo conseguiu, nas velho. minas, em que as pessoas só saem de lá quando morrem. Mas é tão idiota ver essa galera tomando tiro e 10 segundos depois levantando como se não tivesse acontecido nada. Decide aí, né, roteirista? É sério ou não? O Kallen se sente muito mal por ter lutado como signatário das trevas. Por isso veio pra essa cidade pra morrer mesmo. Mas o cara era tão bom em duelo que nunca perdia e era mandado pras minas. Ele acabava mandando os perdedores pra lá, ficando ainda mais ferrado da cabeça. O Yusei tenta animar ele, perguntando se não lembra que fizeram as Quer dizer pazes que lá a no Ice é a final, Pink também, contando velho? como o Essa tá satélite tímida tá aí? melhor agora. Que ele poderia voltar e ninguém ia culpar ele por ter sido usado pelos vilões. Mas o Kallen é sad boy, ele quer ser triste. A grande virada do personagem acontece quando essas crianças demonstram mais maturidade emocional do que ele, contando a história do pai que também se sentia muito mal por mandar pessoas pras minas. Mas é porque nessa cidade é Porque falta isso, mulher ou aqui, velho, tem que você chamar vai pra mais mulher, porcaria velho. da mina ou manda gente pra lá. É um comentário bem legal sobre ciclos de exploração em que todo mundo tá sendo explorado. Não importa o cargo que você tenha, você tá mais perto do cara que trabalha na mina do que do ricão que lucra vendendo minério extraído. E aí, espalhando esse discursinho pela cidade, os trabalhadores se organizam pra eles É comandarem verdade, a o droga Void é da o mina único e daqui ficarem que com tem o resultado do poder trabalho fluido deles. também, velho. Então chega de escravidão Pode e fazer chega de convergência. bandidagem na cidade. Dá pra ficar satisfeito? O Kallen decide ficar na cidade pra proteger ela de uma eventual tentativa de retomada. E por isso renomeiam ela em homenagem a ele, se tornando a Satisfaction Town. E aí, em preparação pro arco de verdade, o time 5D se prepara pro torneio. Todo mundo dá um upgradezinho nas motos e nas roupas que eles vão usar. bola. A Aki joga umas partidas preliminares no lugar do Crow, já que ela tem a carteira de motorista, né? E só pra série falar que ela fez algo pelo time. E aí, pra fechar, o Crow consegue um novo Blackwing pra se sentir mais parte do time dos 5 dragões. Ele tem o Blackwing Dragon. Compre cards. Neste canal não passamos pano pra arcos de torneio em nenhuma obra. Eu acho rapaz. que fica repetitivo Não, muito não, rápido. não. Não, entendi. Um anime que não é de torneio. Caralho, mano. Será que ele vai reclamar de Pokémon? Ele já reclamou de Pokémon, velho? Rápido é uma solução barata para oferecer fanservice e encher a grade mais do que o necessário. Dito isso, o World Racing Grand Prix é talvez o melhor arco de torneio que eu já vi em qualquer obra, justamente porque ele me Porque eu gosto de anime de torneio também, né, velho? Pô, torneio acabou se tornando um gênero que eu gosto pra caralho, né? Tipo Tenkaichi, Shumatsu, essas paradas assim, né? De batalha ali, né, velho? fez esquecer que era um torneio. Ter um montão de duelos é o plano dos novos vilões pra completar o circuito que vai trazer do futuro a fortaleza do Baki verdadeiro tem vilão da torneio série. também. O que vai deixar isso menos Não é de- o anime não é de cansativo é que torneio. esses duelos vão ser feitos em time. Isso dá uma dinâmica muito mais interessante pros combates. Porque ao invés de toda hora acabar um duelo, começa outro, acaba, começa, repita ao infinito, eles passam tipo 10 episódios em um mesmo Caralho, duelo. você curte Mas isso obra não de fica porrada, ruim, velho? como em animes anteriores,
jogadores, porque eles vão alternando quem tá jogando. E tudo que já foi feito continua influenciando esse campo. Porra, é aí muito sim, bom, porque velho. disso saem umas jogadas realmente inesperadas. Negócio de 10 turnos atrás que a O gente Laí nem lembra escolheu mais. bem, mano. Ele falou Fora assim, que pô, com tem que tanto casar tempo com uma mulher. disponível, todos os Meu times pai que vai olhar enfrentam os assim e vai 5Ds falar, porra, mano, ganham essa aí tá desenvolvimentos tão aprovadíssima, velho. bons quanto dos próprios protagonistas. Por isso é legal que Porra. os times em si não sejam os vilões da história. Conforme a gente conhece eles, dá pra torcer pelos caras, mesmo sabendo que contra o protagonista não existe a menor chance, né? Mas fica Pô, eu esse queria clima de acompanhar o camaradagem e esporte muito bem Kengan construído. Omega, velho, mas Quase me fez esquecer a porcaria que pra foi isso teria que assinar o clube de membros lá do Sociedade Z, velho. Que só ele que traz, eu acho, né, mano? Não sei se tem scan aí traduzida na internet, mano. Acho que não deve ter, não. e esporte muito bem construído. Quase me fez esquecer a porcaria que foi o arco pré esse. Indo direto ao ponto, Eu tô um dos prestando 3 atenção, pô. vilões fica sem paciência Eu tô meio quieto aqui porque eu nunca assisti 5DS, cara, tá ligado? Não sei nem o que falar aqui. pra construir Eu o só circuito absorvendo duelo por informação. duelo e solta uma porrada de robô pra acelerar as coisas, fazendo um Olha aí, round ó. inteiro do torneio ser Nossa um Battle Senhora. Royale. Só esse que, aqui que eu né, falo, com olha que 5 maravilha. robôs pra cada Baita duelista animação. fica meio complicado. É nesse momento que o Yusei aprende direitinho com o Bruno como fazer as Axel Synchros. Para isso, ele precisa entrar num novo estado mental, o Clear Mind, em que ele se torna um com a velocidade, encontrando um novo potencial para a energia do Muay momento Thai? e tome Caralho. a primeira impressão de uma carta no meio do duelo. Isso é bem menos roubado do que Quero os fazer memes um faziam Wing Chun. parecer. Essa carta tava no extra deck Mentira, desde velho. que Meu o Bruno estilo é apareceu estilo lá Hanayama, atrás. O Yusei só não conseguia Estilo tanque de enxergar guerra. ainda o Ou que ela mata ou era. morre. Toda a motivação dos vilões é odiar os Synchros. A princípio a gente acha que é por causa da destruição do Zero Reverse, mas na verdade vai muito além disso. O objetivo dos caras é alterar o futuro, em que uma catástrofe muito pior já aconteceu no mundo todo. Então esses 3 voltaram ao passado para criar esse torneio, que aí acumularia energia suficiente para trazer o chefão deles, que aí ele tem a tecnologia necessária para alterar a timeline como um todo. Fica um pouco confuso. Caralho. Porque viagem no tempo nunca é um negócio Castlevania. simples. Mas, de acordo com eles, a Iliaster sempre foi uma organização para corrigir a história. Entra um pouco em conflito com o que o Goodwin disse no começo da série, mas isso é porque ou ele realmente não sabia da verdade e só tava sendo manipulado, combinando com o plot original de camadas e camadas, ou porque ele interpretou só parte dessa verdade. Não é que eles influenciavam a história. Desde sempre os Iliaster reescrevem a história. É dito até que o Zero Reverse foi parte do plano deles. Cara, eu vi o padrão, eles velho. tentaram destruir o primeiro gerador de momento, achando que Eu já vi um seria antigão lá. suficiente para a humanidade abandonar essa tecnologia. Mas não, isso só criou as desigualdades que fez toda a situação escalar ainda mais. Acho com que o é, que a Roman qualidade e o tava uma Rex e o merda. time 5Ds mostrando pro mundo o poder Eu vi, dos acho que era monstros ali em Synchro. 2015, E o mais ou pior é que menos, pra provar quando eu que eles são assisti, a viajantes no qualidade era uma tempo, bosta. eles fazem mais uma volta. Pra se inserirem não Lembro de como nada, diretores de Neo Dominó e Cara, a única coisa que eu lembro de Hellsing é do padre. Eu achava a luta do caralho. Eu lembro que tem um carinha que vai confrontar Eu não lembro se o cara era vampiro também, que vai confrontar o Alucard, tá ligado? E até que ele bota a arma assim, ele sobe em cima da mesa do Alucard, eu acho, e bota a arma na cabeça dele assim, tá ligado? Ah, cara, só. Ah, eu lembro que tem um vampiro que vai abusar de uma mulher lá na igreja lá, e o Alucard vai salvar ela. Eu lembro de umas imagens bem vagas assim, viado, tá ligado? Eu lembro de bem pouca coisa. Foi nada praticamente. eles fazem mais uma volta. Para se inserirem não como diretores de Neo Dominó e patrocinadores desse evento, mas como participantes que dizer. nele, formando o time New World. Além do time 5Ds, que dessa Ah, falando em Luke Valentine, mano, eu lembrei que acho que tem uma mulher que vai morrer. Aí o Alucard transforma ela numa vampira também. E ela entra pra associação, né? Vou chamar assim, associação de heróis. Ela entra pro time lá. Eu acho que ela usa uma bazuca, eu não sei.
uma arma que ela enxerga de longeão, tá ligado? Ela olha daqui na China, tá ligado? Pra dar tiro, velho. Dessa vez ficou protegido pela energia do dragão carmesim, só outro grupo de pessoas também percebeu que a timeline foi alterada. O time Ragnarok. Eles são especiais porque carregam as cartas dos 3 deuses nórdicos. Claramente uma referência aos clássicos 3 egípcios. E que vão ter quase o mesmo nível de poder deles. Assim como foi para outros times do torneio, a gente vai passar uns 10 episódios acompanhando esses personagens. Eu atualizei meu Mind List lá, velho. Botei a gente a aceitar eles como semi-protagonistas da história. O portador do Odin era um piloto de caça militar no país dele, mas abandonou a carreira quando sentiu que um adversário que não pode ser derrotado com armas estava prestes a surgir. Ele já tinha contato com essa parte mágica da série porque é de família. O Odin foi passado pelo pai dele. Velho, ele não tem o... Eu fui botar o Age of Origins lá, não tem. Aí é foda. Pô, tá difícil achar um site que tem alguns jogos que eu jogo, velho, viado. Metacritic não tem uns Bombermanzão antigaço. O Backlog não tem alguns jogos MOBA, velho. É mobile, na verdade, perdão. Alguns jogos mobile. Pô, o mais interessante até o momento é o site do Guri lá. Só que o site do Guri não tem como botar uma nota geral. Você consegue botar só uma nota assim. Você tem que dar a nota pra trilha sonora, dar a nota pra gameplay, dar a nota pra, sei lá, textura do jogo. Eu queria que fosse uma nota geral, dar uma nota só e acabou, tá ligado? Se para, eu vou até mandar uma mensagem pra ele lá, falando pra ele acrescentar isso no site dele lá, pra quem não quiser pontuar a nota pra cada aspecto do jogo, tá ligado? E no site dele é mais fácil adicionar jogo, velho. Porque no Backlog tem uma função de adicionar jogo. Eu consegui descobrir. Só que, cara, você precisa praticamente fazer uma entrevista de emprego, velho. Né? Uma entrevista ali pra saber tudo. Um documentário da empresa pra poder adicionar ali qual é a rua onde ela tá sediada, quem são os representantes, tá ligado? Em qual país ela vive, quais são suas redes sociais. Seu site, pô, cara, tá ligado? Puta que pariu, mano. Adicionar jogo no Backlog é uma desgraça. E detalhe, a empresa, caso for um jogo mais desconhecido, assim, uma empresa nova, tu ainda tem que fazer isso tudo da empresa. Você tem que adicionar a empresa lá também. Porra, velho, aí é foda, viado. Nossa senhora. No site do Guru é mais básico, velho. Só pede assim, pô, qual é o jogo, o desenvolvedor, a empresa, mais... Umas coisinhas mais simples, tá ligado? Protagonistas da história. O portador do Odin era um piloto de caça militar no país dele, mas abandonou a carreira quando sentiu que um adversário que não pode ser derrotado com armas estava prestes a surgir. Ele já tinha contato com essa parte mágica da série porque é de família. O Odin foi passado pelo pai dele junto da missão de encontrar os outros 2 deuses e seus portadores. O cara do Thor era um duelista que já tinha perdido o orgulho como jogador. O mais legal dessa história é que ele tem uma rivalidade direta contra o Jack, porque ele perdeu o orgulho de duelista ao se vender pra ele. Numa época mais complicada, mesmo sendo um duelista famoso, ele ainda não tinha grana pra pagar a conta médica do pai, e aí recebeu a proposta de perder pro Jack por dinheiro, como parte do plano do Goodwin de instaurar ele como novo rei de dominó. Olha como tudo vai se encaixando. E graças a Deus, o nórdico nesse caso, a gente tem o Jack do começo da série de volta, um duelista orgulhoso e forte, usando até uma nova forma pro Red Demon's Dragon dele pra provar pra si mesmo e pro outro cara que ele poderia ter se tornado o rei dos duelos pelas próprias habilidades. Não foi só pela manipulação do Goodwin que ele chegou nessa posição, isso é bom demais. O portador do Loki, ironicamente, não sabia que era ele e roubou a carta numa expedição que ele estava guiando os outros 2. E ele fez isso porque tem uma história muito parecida com a do Crow, sobre ajudar crianças necessitadas por meio de uns roubos. O duelo desses 2, inclusive, é bem tocante, porque enquanto o estádio inteiro tá torcendo pro time dos deuses, já que são cartas lendárias e super hypadas, as crianças ali estavam torcendo pelo Crow. E aí esse
esse maluco fica muito incomodado com isso. É muito fofo, nota 10. Os deuses nórdicos sempre guiaram a vida desses três até esse momento. Lógico, é tudo Todo bucha, o mano. plot pra Zeus esse é o novo deus time mais e poderoso dos de vilões toda a do história. futuro conversa muito bem com a ideia inicial do Takahashi, de você enfrentar e poder escrever a sua própria história. No caso deles, esse destino seria ter que impedir o Ragnarok, o fim do mundo de acordo com a mitologia nórdica, que pode ou não ser a mesma destruição do futuro todo ferrado. Então, de certa forma, eles não são os vilões, mas a missão deles bate com a nova Iliaster, então complica um pouco as coisas. O maior desafio nesse duelo é que, por ser aquela coisa única, super longa, mesmo quando o time 5Ds vai derrotando os caras, os deuses continuam em jogo, já que um dos efeitos roubados deles é nunca sair de campo. Tudo isso pra, claro, o Yusei derrotar os três de uma vez. E foi uma virada de jogo bem simbólica pra situação da série em si. O Majestic Star Dragon, aquela primeira nova forma que o Yusei conseguiu, derrotou os deuses uma primeira vez. Aí eles reconhecem o próprio Stardust como a nova encarnação de um deus nessa época. Mas aí, em seguida, com o Yusei fazendo o Axial Synchro para invocar o Shooting Star Dragon por cima, a mensagem que fica é que o Yusei pode levar o dragão a um potencial jamais escrito no destino do mundo. Então, indo pro final do torneio, que é também o final da série, temos o time 5Ds contra o time New World. E sendo bem sincero, os MacLords não vão fazer nada de novo. Começa com o Luciano, que é uma criança, então não pode pilotar uma moto, jogar andando de skate. Leva literalmente meio episódio pro Jack amassar o coitado. Ele e os outros dois são robozões e se transformam na própria moto. Aí vem o José, o mais velho dos três, que vai explicar o porquê deles serem robôs ao contar a história mais pessoal deles nesse plano todo. O Luciano representa o primeiro momento da catástrofe, em que alguém, criança, tava vendo tudo ser destruído. O Plácido representa um segundo momento, em que a humanidade resistia aos MacLords. Pô, você assiste um anime japonês, tá ligado? Os nomes tudo Masahiro Ito, Miyazaki, Musashi. Aí do nada um André, um Luciano, um Rafael, tá ligado? Dá um contraste muito grande, velho. Parece que o cara tá deslocado, velho. Ele não pertence ali. Plácido representa um segundo momento em que a humanidade resistia aos MacLords em guerrilhas. Enquanto José é o final disso tudo, quando o genocídio se deu por completo e ele achava ser a última pessoa viva em todo o planeta. Mas não, felizmente outras 3 pessoas encontraram ele. E aí os robôs se fundem para mostrar a verdadeira forma deles, o Aporia. Essa história de vida é a história de um cara só. Ele é um dos últimos 4 seres humanos da Terra, que juntos planejaram como salvar a humanidade, recriando esse futuro deles sem ter a tragédia. Isso não fica explicado de maneira muito óbvia, mas o que eu entendi é que cada um deles tentou executar esse plano de viagem no tempo à sua própria maneira, que ficou cada vez mais desesperada. O Paradox, por exemplo, é o vilão do filme comemorativo de 10 anos de Yu-Gi-Oh! Ele voltou no tempo para tentar matar o Pegasus e impedir que monstros de duelo chegasse ao ponto em que Synchros seriam inventados. E já o Aporia voltou para as épocas de 5Ds e causou o Zero Reverse matando geral. Por isso ele usar o deck de MacLords, os genocidas do futuro, é poético num sentido trágico de que ele tá tão desesperado que não percebe que tá cometendo genocídios no presente. Ele já perdeu noção total do plano original deles. Os outros dois a gente vai conhecer melhor nos confrontos finais. Com a chegada da Ark Cradle vinda do futuro, o velho Momentum satélite se liga de novo. Esse é o... No Ascension também, o poder do Hades é o meu favorito, né? É porque a arma não muda, continua as Blades, só que elas com o poder ali do deus, né? No caso, tô usando no Ascension eu também usei a Blade, só que com o buff do Hades, velho. Vinda do futuro, o velho tá Momentum maluco, assim, satélite se liga de novo. Esse é o plano dos vilões. Porra, se no passado, com os controles e precauções já deu ruim, imagina agora que tá completamente exposto. Neo Dominó inteira vai desaparecer e o mundo vai temer ainda mais o Momentum.
nunca mais querendo usar essa energia, Erga-se. alterando a história do futuro. Esse Necromante velho muito momento foda. sincronizou com a Arc Cradle por um simples motivo. Reconhece essa pontezinha aqui? E inclusive, a ponte Daedalus incompleta é um indicativo não explicado de que o time 5Ds já tá mudando o futuro faz um tempo. É dentro dessa satélite esquisita que os personagens vão ter seus fechamentos de história. O Crow e a Aki vão enfrentar a sumida da Sherry, que agora decidiu ficar ao lado do Z-1, acreditando na promessa de que o viajante do tempo poderia levar ela de volta para salvar o pai ou algo assim. A mensagem desse duelo é sobre focar em criar um futuro melhor ao invés de querer mudar o passado. O Crow fica num dilema de se juntar ao Z-1 também, porque uma timeline mudada Void significaria que os órfãos que ele cuidou poderiam voltar a ter os pais. Só que não. A Aki fala que as crianças que ele conheceu iriam praticamente morrer para que outras crianças tivessem pais. É um dilema de viagem no tempo muito bom. 5Ds acertou em cheio na ficção científica. E fica melhor ainda quando ela fala que não vai romantizar o próprio sofrimento, mas que reconhece que se não fosse por aquilo, ela não apreciaria tanto a vida que tem agora. Ela não quer que ninguém passe pelo que ela passou e aceita como aquilo tornou ela forte o suficiente para garantir que dali pra frente essas coisas não aconteçam mais. É sobre garantir um futuro pras pessoas e não o passado. Palmas pra 5Ds, na moral. O simbolismo dos duelos tá aí desde o começo da série, mas o simbolismo desses tag duels do arco final como um todo são realmente inesperados. Quem que tinha visto a possibilidade da Aki e do Crow terem um fechamento de arco juntos que fizesse tanto sentido com a história toda? O mesmo acontece pros próximos, que é o Jack jogando com os gêmeos. Ver ele com as criancinhas era algo que eu não tinha nem imaginado. Eles vão enfrentar o Aporia, que por ser um robô volta como chefão final de JRPG, dessa vez até sem as emoções humanas, mostrando aquela coisa de que os vilões estão cada vez menos humanos nesse sacrifício pela humanidade que já perdeu sentido faz muito tempo. Esse duelo acaba sendo muito mais pro Léo, que até então tava muito de fora das coisas. Ele sempre falava que queria proteger a irmã, mas ela era a signatária. O mais legal desse duelo é ter o Jack o tempo todo incentivando o garoto, fazendo mais jogadas de suporte pra ele do que as jogadas agressivas de sempre. Mas é hora do esquecido ser exaltado. Todas as marcas do dragão começam a brilhar e o Léo ganha a 6ª marca, mostrando ainda mais como o time 5Ds, 6Ds, tá fazendo a própria história, superando limites que nenhum destino tinha escrito. Olha a cara de orgulhoso do Jack. O mais emocionante é ver o Power Tool Dragon perdendo a armadura, se tornando mais vulnerável e não agressivo como os monstros do Jack, porque assim ele poderia proteger ainda mais a irmã. O Life Dragon já tinha aparecido nas primeiras visões da Luna lá no começo, antes do Crow se tornar o 5º signatário, porque Blackwing vende mais do que Morphtronic. Até o Aporia, supostamente sem emoções, cai num abismo, mas com um sorrisinho no rosto. Ele sacou que o futuro já mudou mais uma vez por causa dessa galera e espera que o Zeone enxergue isso a tempo de evitar mais mortes desnecessárias. Por fim, temos Yusei versus Bruno, porque ele na verdade é o antinome, um dos 4 caras lá do futuro. Pra mim, entre eles, esse era o mais esperançoso. A tentativa dele de alterar a história e salvar o futuro foi voltar no passado pra confiar no Yusei, ensinando ele a usar monstro síncro de uma nova forma, algo que talvez no futuro não fizesse todas as máquinas sobrecarregarem. E o duelo entre os dois é basicamente uma confirmação disso. O antinome tá o tempo inteiro incentivando o Yusei a derrotar ele. Não vai invocar não sei o que não, derrota meu monstro, vai, quero ver. A diferença desse personagem pros outros é que ele era um duelista que usava síncros também, e não aceitou que as cartas tão importantes pra eles seriam o fim da humanidade. E aí, durante o genocídio, ele se sentiu muito culpado e se entregou pra morte. Ele só não morreu porque o Yusei salvou ele. Que? Esse genocídio é tipo 200 anos no futuro? Por isso ele quis voltar no tempo e confiar no cara mais uma vez. Nesse duelo, ele fala que o Yusei é tão pica que pode ir além do Axel Synchro, atingindo o Delta Axel. A brincadeira é que esse duelo tá acontecendo ao redor de um buraco negro, do qual nem a velocidade da luz te faria
escapar. Então é simples, pô, só o Yusei acelerar mais rápido que a luz. E realmente funciona. Eu vou tomar isso como uma mensagem de que, sei lá, física é só uma sugestão pro Yusei. Então, duelo final, todo mundo dá os dragões pro Yusei usar, simbolizando a união do time. E ele vai lá enfrentar o Z-1, com o apoio do Aporia, que não morre nunca, e voltou só pra dizer que agora entendeu o porquê de ter sobrevivido aos 3 momentos traumáticos da vida dele. Foi por nunca perder a esperança. E alguém deu uma olhadinha pro Léo, o que é muito legal, fez ele lembrar disso de novo. E o Z-1 deve lembrar de quem um dia deu esperança pra ele também. 5DS, mano, é maneiro mesmo, velho. Realmente tem que dar uma chance pro 5DS. E, cara, é aquilo que eu falei, mano. Yu-Gi-Oh! É isso aqui, velho. Além de loucura, é personagem assim com design. Caralho, eu meti um design. Um design style pra caralho, tá ligado? Aí a mascarinha dá uma quebrada e a gente vê que ele é o Yusei do futuro. Eita! Então o vilão dá um resumo final do plot inteiro da série, podendo apresentar todos os fatos em ordem pra finalmente fazer algum sentido. O Momentum é a energia que o pai do Yusei descobriu. Uma energia tão pura que sincronizava com os sentimentos humanos. Porém, foi exatamente isso que fez ela sair do controle ao ter que lidar com um conflito entre metade da população ser forçada a viver na merda, enquanto a outra vivia no luxo. Toda a desigualdade e ganância humana fez essa energia ganhar consciência e achar que a solução mais óbvia seria eliminar a humanidade, porque aí acabou a desigualdade. O Z-1 era um cientista de 200 anos lá no futuro, que viu na mesma origem dos Mech-Lords a possibilidade de salvar o povo dele. Se o Momentum reage aos sentimentos, eles só precisam sentir coisas boas, tipo a esperança de que vai tudo melhorar. E aí, baseado num duelista lendário que despertou isso nas pessoas durante um outro conflito importante, ele alterou a própria aparência para levar essa esperança para as pessoas. E funcionou! Os discursinhos do Yusei desde sempre deram uma moral pra galera, e o Clear Mind criava síncros capazes de enfrentar as máquinas. O único problema é que ele era só um. Então, mesmo salvando o Neo Dominó, o resto do mundo sucumbiu e uma cidade sozinha não conseguiu se manter. Por isso, não importava quantas vezes eles voltassem no tempo, essa realidade era inevitável. Não é o esforço de um cara, teria que ser do mundo inteiro. Ironicamente, dizer isso pro Yusei é só o que o Z-1 precisava ter feito desde o início, porque Piada, puta que pariu. Ai, caralho, quase que eu falei merda. Tem aí Delta Axel Synchro, usando 6 dragões signatários, algo que realmente não existia em nenhuma timeline até agora, que o Shooting Quasar Dragon, a segunda carta que o Yusei imprime no meio de um duelo, surge. Isso já é diferente do monstro que o Z-1 conheceu na timeline que mais se aproximou de salvar o futuro deles. Esse novo monstro simboliza Fica só na live aqui, velho. não só a união do time 5Ds, mas a união de todos os amigos que fizeram ele chegar até aqui. O futuro vai ser reescrito por todos aqueles que acreditam que ele possa ser melhor. O Yusei vence o duelo, e nisso o vilão até agradece por devolver a coisa que realmente importava esse tempo todo, e ele esqueceu em meio ao desespero dos vários planos deles. Nisso aqui tem simbolismo da série inteira. É romper com um sistema que separa e explora as diferentes pessoas, é impedir que as estruturas de manipulação e corrupção sustentem um sistema desses, é avançar a ciência e tecnologia sem deixar de lado o impacto social que ela vai ter. E bom, a série tem mais 3 episódios de epílogo depois disso, o que é muito mais do que eu esperava, mas é só pra fechar tudo bonitinho mesmo. É a cidade sendo reconstruída pelos dois lados, a turma pensando no que eles querem fazer com seus próprios destinos, tipo a Aki querendo virar médica pra ajudar pessoas como ela, ou o Yusei como pesquisador aplicando conceitos do Clear Mind na tecnologia do momento, fazendo questão de unir todas as máquinas do mundo, como eu falei no início, dando suporte pra outra é o que vai garantir que todas funcionem bem. Tem ali um draminha com o Jack e Tsundere não sabendo pedir, mas o Yusei saca que ele quer o último duelo entre os dois. E meio que é isso, é um duelo final sem arriscar o mundo no jogo. O dragão carmesim
design surge lá que eu mais achei uma vez, interessante. mas agora pra libertar todo mundo, pra que eles possam viver suas próprias vidas. E, enfim, a gente vê um pouquinho da turma parece adulta o Shed, vivendo né, feliz, mano? o Muito Léo foda dando também. grau, e o Masaki Endo Ele já dá cantou porrada umas nos 3 outros. músicas diferentes Fica no bom. mesmo episódio. Então, acho que é hora de terminar em paz, né? Por que será que 5Ds é meu Yu-Gi-Oh! Favorito, né? Eu não sei nem por onde começar. É uma obra que consegue tratar de temas sérios e adultos sem ser edgy e forçada. Consegue amarrar muito bem a parte Yu-Gi-Oh! Com a narrativa que eles estão contando. O que ironicamente significa que 5Ds é meu Yu-Gi-Oh! Preferido por não ter dependido tanto de ser Yu-Gi-Oh! Pra ser bom. Esse é só um adicional muito bem-vindo em uma história que já é muito boa sozinha. Então ao Takahashi eu nem preciso ficar fazendo elogios. O cara foi um gênio em tudo que ele escreveu, a ponto de me surpreender em como mesmo sem a direção dele pro final, essa história já tinha uma base tão sólida que os roteiristas sozinhos conseguiram criar novos momentos de clímax fiéis ao sentimento original. Misturar a magia antiga com a ficção científica funcionou muito melhor do que eu esperava. Claro que 5Ds não é uma série sem defeitos. Aquele arco no meio é horrível e tecnicamente nunca desfizeram as mudanças que ele causou. Descanse em paz, melhor casal já feito nesse universo de cartinha. Mas independente disso, o que importava mesmo, eles entregaram. Várias mensagens importantes sobre como construir um futuro melhor. Não é sobre construir uma sociedade especificamente de um jeito ou de outro, porque cada experiência é uma experiência diferente. A mensagem principal é sobre a união das pessoas por um interesse em comum, sofrer menos. Como isso será feito, não cabe a um anime te explicar. Ele pode, no porque máximo... aquilo que ele citou também, né, velho? Já era de se esperar. Quando o propósito do arco é ser como uma ponte pro arco seguinte, aí eu já espero ser bucha mesmo, velho. Acender uma fagulha pra você querer entender que as coisas vão muito além até de um jogo de cartinha. Ironicamente, pra mensagem da série, eu sei o destino terrível que eu criei pra mim mesmo ao decidir produzir esse vídeo. É óbvio que vão me pedir, e eu adoraria trazer vídeos completos para as outras temporadas de Yu-Gi-Oh! Mas o problema é o tamanho enorme dessas séries. Transformar 154 episódios em 1 hora mais ou menos de vídeo foi um trabalho gigante que eu não desejo nem aos meus inimigos. Então eu não prometo absolutamente nada para séries seguintes, mas se um dia bater à vontade como bateu para 5Ds, vem aí, né? Mas enfim, chega! Tal qual o Dragão Carmesim, vou libertar vocês dessa jornada longa que passamos juntos. Se você quiser apoiar meu trabalho, deixa um comentário gentil, se inscreva no meu canal e pode até mandar um apoio financeiro pelo Pix na tela ou no comentário fixado. Nos vemos na próxima e vai tirar sua carteira de moto só pro caso de 5D ser realmente em 2026, né? Deuses incas e nórdicos nos livrem disso. Já tá até aqui já, ó. Pô, muito bom, velho. Bom vídeo aí do qualquer coisa. E, cara, achei interessante, mano. Gostei daquilo que ele me mostrou sobre o 5DS. Eu também curti mais os 2 primeiros arcos aqui que ele mostrou, né? Pela temática mais edgy. O arco do meio bucho e o quarto arco ali, o final, parece ser interessante também. Maneiro, bom vídeo. Muito bom. O homem é um cavalo forte de coração